aí, pessoal? Eu já mostrei aqui no canal para vocês como que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card para você assistir depois. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. Ele foi assassinado por um membro do grupo terrorista Mão Negra. O grupo era da Sérvia. Ele estava viajando em Sarajevo, na Bósnia, que era província austro-húngara. Então, a Áustria declarou guerra à Sérvia e antigas alianças foram invocadas para entrar no conflito. Assim, potências como a Inglaterra, Rússia, Alemanha, Bélgica se envolveram no conflito e ele tomou proporção mundial, porque depois entrou Estados Unidos, Cuba, África do Sul. Então, assim começou a Primeira Guerra Mundial. Assim formou as tríplices, né? A Tríplice Entente ou aliados, formada pela Sérvia, Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Cuba, Japão, Portugal, e também formou a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais, formado pela Áustria, Alemanha, Império Otomano, a Bulgária, Luxemburgo, entre outros países. O Brasil, até então, declarou a sua neutralidade em relação à Primeira Guerra. Porém, a Alemanha declarou bloqueio naval aos seus inimigos, com a intenção de deixar a Inglaterra e a França sem suplementos. Porém, o Brasil era um exportador de café e a Europa era um parceiro comercial, ainda mais a Inglaterra e a França. Em abril, o navio Paraná estava passando pelo Canal da Mancha e ele, para descarregar café e cereais na França, e ele foi afundado por um submarino alemão. O Brasil protestou contra esse bloqueio, mas não adiantou nada. Os alemães continuaram afundando navios brasileiros, como o Lapa, o Tiju e o Acari. O estopim, o gatilho, foi quando o navio Macau foi torpedeado e afundado pelo submarino U-93 da Alemanha em outubro de 1917. E devido a uma forte pressão popular, o então presidente Venceslau Braz declarou guerra à Alemanha e o Brasil então entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados. O governo brasileiro chegou a enviar 8 navios para a Europa, da Marinha para a Marinha combater na Primeira Guerra Mundial. Só que o que acontece? Os navios brasileiros estavam muito velhos, muito sucateados, então eles precisaram parar em várias ilhas no Atlântico. E eles demoraram a chegar e eles pararam primeiro na África do Sul. E chegando lá, eles deram de cara com o surto da gripe espanhola. Então lá, vários soldados da Marinha morreram de gripe espanhola. Praticamente metade dos soldados morreram. E aí o resto foi para a Europa. Só que eles chegaram na Europa dia 10 de novembro de 1918, um dia antes do fim da guerra. A Primeira Guerra acabou dia 11 de novembro e os brasileiros chegaram lá dia 10. Então a Marinha praticamente não teve participação na Primeira Guerra Mundial. Os brasileiros participaram efetivamente da guerra por meio dos médicos e das enfermeiras, que eles chegaram até a montar um hospital brasileiro em Paris, que atendia tanto os soldados que estavam lutando na guerra, quanto as pessoas que estavam com gripe espanhola.
E também teve 13 aviadores que foram mandados para a Inglaterra, mas somente 8 chegaram a ir para a batalha mesmo, que chegaram a fazer missões no Mar Mediterrâneo. Mas teve uma batalha importantíssima por parte da Marinha Brasileira que eu deveria falar aqui, que foi perto de Gibraltar. Eles foram informados que havia presença de submarinos da Alemanha na região, para eles ficarem mais cautelosos, que tinha muito risco. Então, alguns soldados, era uma noite, e alguns soldados avistaram um periscópio de um submarino no mar. E para já atacar, eles começaram a atear fogo nesse periscópio. E o submarino começou a sangrar. Quando eles viram, eles tinham acertado um cardume de toninhas. Toninhas é uma espécie de golfinhos. A Marinha Brasileira dizimou uma espécie de golfinhos, achando que era submarino da Alemanha. Essa batalha então ficou conhecida como Batalha das Toninhas. Depois vocês conferem aí. Essa então foi a meia participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda foi muito mais emocionante. Realmente teve uma participação efetiva do Brasil na guerra. Depois vocês assistem lá e até o próximo vídeo.